a primeira onda aí, a primeira experiência que os discípulos tiveram, só que Jesus estava ali no barco e, de certa forma, ali causava uma relativa segurança ali para os discípulos. Quando Jesus tinha acalmado aquele mar, os discípulos sabiam o que fazer, né? E só que nessa segunda experiência que eles estão tendo com Cristo agora, eles estão sendo colocados à prova. E, amados, acho que é uma coisa tão poderosa assim, porque isso acontece também nas experiências que nós temos com Cristo. Não que a gente vá para o Mar da Galileia e tenha essas ondas e tal, mas a representação disso. A gente é provado constantemente com provas. E às vezes tem a primeira experiência, que a primeira experiência ainda a gente está na fase de teste. A gente ali está estudando com Cristo, está tentando saber o que fazer nas horas de dificuldade, mas quando vem a prova, mas a gente tem que saber o que fazer, né? Não ter temor no nosso coração, não ter medo, não ter relutância, não ter incredulidade, porque Cristo não quer disso da gente. Deus não deu, desde o início de Gênesis ali, Deus não deu o temor para a gente, Deus não deu esse medo. Quando ali teve o primeiro pecado do mundo, a gente estudando assim a palavra de Deus, nos primeiros capítulos ainda, a gente percebe, amados, que quando Adão tinha comido aquela fruta, passado ali, ele teve medo. Então foi a primeira experiência aí do medo que o homem teve, né? É interessante, amados, muita gente tem medo, incredulidade, relutância, mas quando a gente estuda um pouco mais da palavra de Deus, é importante que a gente largue esse medo, né? Tira essa capa, esse medo, amados, essa incredulidade. Deus não quer isso da gente, não. E ficar com medo, com pavor, com horror, né? No versículo 27 diz, e Jesus, porém, lhes falou dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amados, quando a gente se depara com essas adversidades, com essas coisas, Deus fala em nosso coração, tende bom ânimo, não tenha medo, sou eu, amados, sou eu que te consolo, sou eu que opero os teus milagres, sou eu que te acalmo, sou eu que faço a obra da tua vida. Calma, não tenha medo. Amém? No versículo 28 diz, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Foi o primeiro discípulo que, embora a relutância, a hesitação, aquele medo, mas o Pedro sabia que dentro do coração dele iria ver o socorro divino. Se Deus o socorreu na primeira experiência que eles tiveram, por que Deus não socorreria na segunda experiência? Pedro tinha ali aquela inteligência, irmãos. Ele não tinha muito medo, muita hesitação como os outros discípulos, e foi o primeiro a ter coragem. Mestre, se é tu mesmo, se não é um fantasma, me manda ir ter contigo, mestre. E assim que a gente deve agir, irmãos. Com coragem, com disposição, não com aquele medo, aquelas circunstâncias adversas. Sossegue, amados, sossegue Cristo. E no versículo 29 ele disse, vem, Pedro esperando a confirmação de Cristo, né? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Pedro ali, amados, demonstrou uma coragem tremenda. A experiência que ele teve com Cristo era como se Cristo fosse o alvo dele, ele fosse uma flecha, e aquele alvo e aquela flecha tivesse aquela atração, amados. Pedro descendo ali, descendo do barco e olhando sobre